Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. Este programa é um programa especial em que comemoramos o mês do advogado. E nesta noite nós vamos falar sobre conquistas e desafios da classe dos advogados. Para tanto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Lúcio Flávio, ele é presidente da Ordem dos Advogados de Goiás, a OAB, seção de Goiás, advogado e professor, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil. E o Dr. Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira, que é presidente da CASAG, advogado e professor universitário, atua em todo o país, é especializando em Direito Empresarial. Bom, doutor Lúcio Flávio, o senhor como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, esse é o mês em que se comemora o mês dos advogados, não é isso? E eu pergunto, o senhor, como presidente da Ordem, está satisfeito? Roséval, primeiramente, quero agradecer o convite, um prazer estar mais uma vez aqui no Opinião em Debate, cumprimentar meu companheiro de programa, o presidente da Caixa de Assistência, Dr. Rodolfo Otávio. E a resposta à sua pergunta é: estou feliz com o rumo em que a OAB tem trilhado o seu caminhar nos últimos tempos, mas satisfeito não. Acho que nós ainda temos muito a avançar em termos institucionais, ainda temos muito a conquistar em termos profissionais para a advocacia, e por isso é necessário trabalhar. E é o que mais nós temos feito nesses 31, 32 meses de gestão: trabalho, trabalho, trabalho. O caminho é bom, a trajetória é boa e precisamos continuar nela. Doutor Rodolfo, eu não sei se fosse Sobral Pinto, eu não sei porque que me veio o nome de Sobral Pinto, mas um advogado brasileiro famoso e proeminente disse que a advocacia não era uma profissão para covardes. Foi ele? Foi ele. Foi o Sobral Pinto. Foi ele. Então, boa ótimo. noite, Roséval. Boa noite, presidente Lúcio Flávio. Boa noite, telespectadores. Sobral Pinto deixou isso gravado nos anais da história, né? E isso acabou se tornando um mote para toda a advocacia, que a advocacia, de fato, não é profissão para covardes. E isso não só no exercício profissional, mas também no exercício enquanto cidadão, defensor da sociedade civil. E até, doutor Lúcio Flávio, seguindo nessa coisa, nós vamos fazer um programa aprofundando aonde nós podemos chegar. E me parece que foi o próprio Sobral Pinto, que, numa entrevista, que disse o seguinte: a advocacia não é um lugar para covardes, mas também não é para valentes. É uma seara para pessoas que estudam o direito e levam isso a seu fiel propósito, que é realmente agir no escopo da legalidade. Aí eu aproveito e pergunto ao presidente da OAB, sob o ponto de vista de respeito da legalidade com os advogados, nós tivemos momentos no Brasil muito difíceis. Evidentemente que o momento que o Sobral Pinto disse essa frase era um momento dos anos de chumbo, era um momento que o advogado se torrasse muito pendurável pelos pés, para não falar por um outro lado, menos agradável. E depois nós tivemos um momento onde passamos a dedicar ao direito. Mas me parece que, será que hoje nós estamos vivendo um momento onde é preciso defender mais a advocacia? Perdemos alguma coisa que depois dos anos de chumbo ganhamos? Alguma coisa, isso é um afaro meu, que sou jornalista, quer dizer, alguma coisa na advocacia precisa ser resgatada de novo? Eu acho que resgate não é a palavra. A advocacia, não só ao longo da história do Brasil, como ao longo da história da humanidade, sempre foi uma profissão, categoria extremamente contestadora. E é a contestação do status quo e dos estamentos de poder que geralmente a advocacia se bate contra. Então, se você voltar na Reforma Protestante, no momento em que a instituição mais poderosa do mundo era a Igreja Católica, Lutero, advogado,
questionou a venda das indulgências e rompeu com o status quo daquele momento. Trazendo um outro exemplo da história do Brasil, Joaquim Nabuco, o principal baluarte do abolicionismo brasileiro, advogado, se bateu contra a instituição que talvez era a mais importante do Império, que era a instituição da escravidão. Agora, no período moderno, Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva e tantos outros, questionando os períodos ditatoriais, tanto varguista quanto do regime militar. Então, o fato é que o advogado é sempre esse contestador do status quo e busca sempre melhorias e avanço para o tempo em que ele vive. E no momento em que nós estamos hoje, eu vejo que a advocacia continua exercendo esse seu mesmo papel. A advocacia tem, no momento histórico atual do país, apontado os mesmos problemas, as mesmas mazelas, feito o seu papel questionador do status quo da mesma forma. O que acontece é que nós sempre olhamos para o passado com aquele saudosismo de tempos brilhantes, digamos assim. Mas o brilhantismo do tempo, ele só aparece com o decorrer do tempo. Então eu imagino que daqui 50 anos, quem estiver sentado aqui no Opinião e Debate, espero que você esteja. Eu espero também. Daqui 50 anos, talvez analisando o Brasil de 2018, você pergunte, não é preciso recuperar aquela advocacia de 50 anos atrás, combativa, idealista. Não, nós somos essa advocacia. Mas é que nós não passamos ainda no teste do tempo. Agora, doutor Rodolfo, é preciso que os homens também, que aqui nós estamos com 2 representantes de uma instituição que ela, evidentemente, ela está bem acima do doutor Lúcio Flávio, ela está bem acima do doutor Rodolfo. A instituição OAB, ela não é... Ninguém que ocupar o cargo, qualquer cargo na OAB, será maior do que os propósitos da instituição. Estou errado, não? Perfeito. Porque se tiver, tem alguma coisa aí que não está no equilíbrio. Mas algumas pessoas, me parece que em lugares chaves da sociedade brasileira, não entendem que a sua função não pode ser maior do que aquela representatividade que está sendo exercida momentaneamente, né? Talvez isso seja uma coisa interessante para se analisar, não? Rosenval, isso tanto é verdade que nós somos titulares de mandato. A entidade fica e nós passamos. O que nós vemos por vezes, e quando a entidade sucumbe, é que há confusão entre a pessoa física, a identidade do profissional e a própria entidade, e ela a ver com propriedade. E aí, às vezes, até não aceita o processo eleitoral, não aceita o resultado das urnas e luta para manter o seu status quo ante, para se preservar e perpetuar no poder. E isso é uma mazela. Então, nós pensamos e temos a convicção de que a oxigenação de tempos em tempos ela é necessária e até salutar para todo o processo. Perfeitamente isso. Bom, doutor Lúcio Flávio, recentemente nós tivemos um episódio em que a OAB, em nome da sociedade, ela, entre aspas, né, comprou uma briga que, eu não sei se a palavra comprou uma briga não é boa. A OAB, ela se insurgiu contra um processo que oneraria demasiadamente o Estado num momento crucial da economia de Goiás e do Brasil e que desagradou ao judiciário, desagradou os juízes, que na verdade, ao meu ver, tiveram um ponto de retaliação pessoal contra o presidente da OAB, como se o presidente da OAB fosse o único responsável sobre isso. Isso não é uma coisa que mostra uma certa fragilidade dos advogados? Quer dizer, se o judiciário pode, num dado momento, ter uma reação que me pareceu claramente de retaliação, isso não mostra fragilidade dos advogados? Eu acho que é ao contrário, Rosenval. Eu penso que se há uma categoria, uma classe profissional que pode enfrentar esse tipo de coisa, é justamente a advocacia. E não é por outra razão que a advocacia e a OAB, normalmente, como eu disse no bloco anterior, são aqueles que questionam, que têm a capacidade de chacoalhar a árvore e apontar
os eventos que não estão corretos e adequados. Eu já estive num outro programa seu, em que eu fiz essa mesma citação, mas ela nunca é demais. Ela é muito marcante. O Napoleão Bonaparte dizia que se dependesse dele, ele cortaria a língua de todos os advogados antes que os advogados a usassem contra o governo. E é mais ou menos isso. Então, nesse episódio específico, houve talvez uma confusão entre a função institucional do presidente da Ordem e o advogado, Lúcio Flávio, mas eu disse e reitero aqui que tenho absoluta confiança no judiciário que temos. Tenho absoluta confiança na magistratura de Goiás, que é uma magistratura que tem maturidade institucional suficiente para entender que ela tem que ministrar justiça e aplicar a lei sem ver a quem. Então eu entendo que esse é um momento de um certo atrito entre instituições, mas esse atrito, esse entrechoque entre instituições, isso faz com que as instituições avancem. Quando nós estamos muito acomodados, é sinal que nós não temos como progredir. Agora, quando há questionamentos, quando há esse atrito momentâneo, é oportunidade de reflexão e de melhoria. Então eu acho que todas as instituições envolvidas nessa questão sairão maiores dela. E os seus agentes também sairão maiores. Desde que isso seja produtivo como lição do que deve e não deve ser feito, né? Eu acho que precisa de maturidade entre os poderes. E falar em poder, doutor Rodolfo, é evidente, o doutor Lúcio Flávio mencionou aí, se uma instituição como a AB não tiver peito, não tiver condições de enfrentar os poderosos de plantão, e eles não são poucos, de repente é um sujeito encastelado no judiciário ou no executivo, ou um sujeito encastelado numa farda qualquer, e essa farda aqui eu não estou me referindo a militar necessariamente, quer dizer, é aquela farda que o sujeito vai ali e vai, não, esse pedaço aqui é meu, eu que mando aqui, não é? Então, se não é a OAB, então, evidentemente, eu não enxergo nenhuma outra instituição capaz de fazer esse confronto, entre aspas, né? Verdade, Rosenval. Quando nós estávamos ainda no processo eleitoral e fazendo os levantamentos dos reclamos da advocacia, um dos maiores queixumes da advocacia era em relação à falta do protagonismo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Muito se dizia sobre eventual atrelamento da ordem com o poder público, seja o executivo ou o legislativo ou até o próprio judiciário. E o que nós nos comprometemos à época foi manter o diálogo sem qualquer tipo de submissão, respeitando o tamanho da ordem. E esse enfrentamento, ele não é um enfrentamento com menoscabo ou com qualquer tipo de desrespeito às outras tantas entidades importantes e até ao próprio Estado, que é de suma importância para todos os goianos. O que nós queríamos e estamos fazendo é manter esse diálogo aberto, esse diálogo franco, discutindo todos os temas sem qualquer tipo de constrangimento, sem ficar envergonhado ou sem qualquer tipo de medo de represália ou coisa similar. Então hoje nós temos a autonomia que a advocacia nos reclamou e nós temos o protagonismo que a ordem precisava para o momento. Então nós acreditamos que com isso a gente devolva a ordem para um pilar, uma posição que há muito ela não ocupava. Agora, doutor Lúcio Flávio, como nós estamos no meio dos advogados, estamos falando de conquistas e desafios, como professor que eu queria até assistir uma aula de direito sua. Tem jeito de ir lá como ouvinte? Eu adoro. Inclusive na internet tem também. É verdade? Tem aula sua na internet? Pode Olha aí, procurar. me lembra aí de assistir aulas do doutor Lúcio Flávio, muito interessante. Eu já assisti aulas de muitas pessoas proeminentes que são muito bacanas em áreas que talvez não tenha nada a ver com a minha teoricamente. Mas o senhor acha que quais são os desafios ainda? Quer dizer, toda profissão precisa começar, vamos estabelecer alguns. Quais são os maiores desafios? Eles ainda existem? São poucos ou muitos? São muitos os desafios e como são diversos, eu vou concentrar especificamente na profissão advocacia. Né?
Eu acho que existe um desafio da advocacia com relação ao Poder Judiciário. Esse desafio é que nós alcancemos um judiciário mais efetivo, mais célere e mais barato. Hoje nós temos um Poder Judiciário hermeticamente fechado, muito em si mesmado, um Poder Judiciário que não distribui justiça a contento, não chega a todos os cantos do Estado e nem entrega a justiça com a rapidez e efetividade que o cidadão necessita e quer. E, prestando essa justiça insuficiente, ainda cobra caro por ela. Cobra caro de um cidadão que já paga muito para a manutenção dos serviços estatais em geral, e a justiça, que é um serviço público, presta um serviço ruim, como os outros ramos da administração também prestam um serviço público ruim. Então, não é peculiaridade do judiciário, mas é um desafio especificamente da advocacia. Uma justiça mais célere e mais eficaz. Digamos que esse é um desafio da advocacia se relacionando com o poder com o qual ela diariamente lida. Mas existe também um desafio da advocacia com ela mesma. E eu digo que esse desafio é interno, é pessoal de cada advogado, que é o desafio do seu conhecimento e da construção das suas competências. E eu explico por quê, ainda que rapidamente. O ensino jurídico no Brasil, ele passa por um momento complicado pelo excesso de vagas em faculdades de direito. Não vamos longe. Quando eu ingressei na faculdade de Direito da UFG, em 96, Goiânia tinha 3 faculdades de Direito. Católica, Federal e a Anhanguera. E Anápolis com a tradicional FADA. Hoje Goiás está batendo 50 faculdades de Direito no estado. 50? Goiânia deve ter mais de 15 faculdades. Senador Canedo ganhou uma agora, Aparecida tem 2 e assim por diante. Isso fez com que o nível caísse. A formação jurídica, em termos de qualidade, caísse. E nós estamos recebendo, na ordem, inscritos que necessitam muito melhorar a sua competência enquanto profissionais. Então, acho que o grande desafio da advocacia hoje é um desafio do advogado para com ele mesmo, o da autoiluminação e o da construção do seu conhecimento, na medida em que as entidades de formação já não estão conseguindo entregar um ensino de qualidade. E é interessante esse aspecto que o doutor Lúcio Flávio falou, doutor Rodolfo, porque algumas pessoas que não analisam isso de uma forma correta culpam muito a OAB pelo exame da ordem. E eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, falo, olha, se não fosse o exame da ordem, os prejuízos à sociedade poderiam ser imensuráveis. A pessoa que procura o advogado, né? Então, o exame da ordem, por mais que tenha gente aí que acaba, eu nem sei mais se vocês têm essa informação, eu não tenho, quantas pessoas estão fora porque não conseguem passar. Tem? Eu tenho um dado, a cada 100 pessoas que prestam o exame de ordem, 20 passam, 80 são reprovados. Então deve ter milhares de pessoas aí. 6 milhões de bacharéis. 6 milhões de bacharéis. E não tem 6 milhões inscritos na... 1 milhão e 100, 1 milhão e pouco. 1 milhão e 100. Evidentemente que a conclusão óbvia, doutor Rodolfo, o que o doutor Lúcio Flávio disse, e isso me parece muito claro para quem analisa as possibilidades de qualificação de qualquer profissão. Recentemente aqui vieram os médicos dizendo a mesma coisa sobre medicina. Não é possível fazer faculdade de medicina a granel sem ter qualificação, porque não vai salvar vidas, vai matar pessoas. E você, um mau advogado, que o sujeito podia ser absolvido e é condenado a 30 anos de prisão, está matando ele e a família juntos também, de uma certa maneira, né? Então, mas saindo um pouco aqui do tema, mas pensando que isso existe, o que fazer, né, com esses milhões de bacharéis que não conseguem passar também? Criou-se no Brasil um bolsão de problemas de difícil solução, né? Rosenval, o problema não reside no exame da ordem. Na verdade, é antecedente. E isso talvez, de fato, não seja uma tendência só em relação aos advogados, aos bacharéis em direito. Nós temos uma cadeira hoje que
representado, que quem a representa e a ocupa é o Dr. Marisvaldo Cortez, que é o responsável pelo ensino jurídico no Conselho Federal e é quem discute, emite os pareceres sobre a autorização ou não de funcionamento dos cursos superiores. E a quantidade de pedidos e a quantidade de demandas para a constituição de novos cursos de direito e novas faculdades de direito é assustadora. E o que nos parece é que desde a época do governo do Fernando Henrique se preocupou muito com talvez o IDH ou talvez o acesso à graduação e não se preocupou com a qualidade. E acabou se tornando um braço mercantil essa proliferação de instituições de ensino privado e até as públicas que tiveram as cadeiras multiplicadas e às vezes de forma sem qualquer tipo de estudo ou sem qualquer tipo de amparo. Então, não se sabe se isso é uma represália ou o que está por trás dessas autorizações de curso, mas o fato é que nós não vamos conseguir resolver a curto e médio prazo se nós não repensarmos a educação no Brasil. Porque essas pessoas elas vão sair da graduação mais cedo ou mais tarde, muitas vezes com uma formação extremamente deficiente, o que é a maioria, até um dos atestados disso é o exame de ordem, que o resultado é pífio perto da quantidade de postulantes à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E o que eu vejo com preocupação é que essa cobrança cai em cima da ordem, como se ela estivesse fazendo uma reserva de mercado ou como se ela estivesse negligenciando nesses pareceres que são só opinativos. E na verdade o que a ordem está fazendo, quer dizer, quem é responsável por isso são as escolas, que se a escola solta um bom aluno, o aluno vai E até o Ministério da Educação com a liberação dos cursos. Eu achava, doutor Lúcio Flávio, que a época, acho que até acabou, acabou. Não sei como que acabou, mas acabou. Nem sei se foi a OAB que fez isso, mas alguém acabou. Que era folclore, aquele curso vago que tinha em Uberlândia. Acho que vocês dois são muito jovens. Eu não conheço. Tinha um curso vago de direito em Uberlândia. E eu morava em Rio Verde, e ali tinha as pessoas da minha família, e teve um que ele nunca foi lá, e ele pegou o diploma. E era, assim, uma coisa horrorosa. E eu pensava que era um folclore, mas não era. Tanto que esse cidadão que eu conheço é um caso entre alguns. Então, quer dizer, um curso vago de direito, eu até penso que pode ser, se a pessoa mostra capacidade, não é como medicina que o cara precisa estar ali presencialmente, né? Eu acho que não é esse o problema, né? Eu acho que o problema realmente é o seguinte, Rosenval, é um problema muito complexo. O doutor Rodolfo tocou no ponto, realmente. As faculdades de direito, elas se tornaram faculdades caça-níquel. Né? Então, o objetivo ali não é dar formação de qualidade para aquele aluno que está está se bacharelando. É realmente a cada 30 dias recolher a sua mensalidade. Né? Então, você tem baixo nível de professores, você tem baixo nível do alunato e, portanto, você tem bacharéis em direito que se formam nas coxas. E aí a realidade é o seguinte, esse bacharel enfrenta grande dificuldade para passar no exame de ordem e quando passa e se inscreve na OAB, aí sim a OAB precisa de dar a ele a formação necessária para o exercício profissional. Então, o que nós procuramos fazer na nossa gestão? A Escola Superior de Advocacia, que hoje é dirigida pelo Dr. Rafael Lara Martins, tem procurado atender ao máximo o advogado na formação essencial para o exercício profissional. A Escola Superior de Advocacia hoje atende a 53 subseções, são centenas de palestras, cursos, pós-graduações, porque aí sim é uma função da OAB. A OAB não tem como atuar lá na graduação, mas a OAB tem como, a partir do momento que o inscrito chega e busca criação de competência, a OAB tem como conceder essa competência educacional por intermédio da escola, e a escola tem se destacado tremendamente nisso. Eu aproveito para parabenizar, e eu tenho certeza que o doutor Rodolfo também o faz, o trabalho espetacular que o doutor Rafael Lara, como diretor da Escola Superior de Advocacia, tem feito. Então, o que a ordem faz é
a partir do momento que o bacharel se inscreve na OAB, é dar a ele mecanismos para poder melhorar. E aí nós chegamos ao ponto do começo do bloco. O desafio individual de cada advogado de se melhorar, de construir as suas competências profissionais. Não, eu tenho exemplo, por exemplo, um câmera lá da cultura, nosso programa está há mais de 18 anos no ar, ele se formou, e um rapaz muito estudioso, prestou o exame da ordem, passou na primeira vez que ele prestou, o que é um feito notável, mostra ele estudante. E o que a CASAG está fazendo, essa inserção, essa possibilidade de inserção da pessoa que não tem condições, porque montar um escritório hoje, eu quero dizer, qualquer escritório que você montar, você precisa ter bala. É o aluguel, é luz, é água, é ar-condicionado, é uma secretária. Então, a CASAG, esse rapaz, inclusive, está usando o escritório da CASAG. Que vocês fizeram, se a pessoa não tem condições e é brilhante ou não, ele tem na CASAG uma possibilidade de fazer um atendimento lá. E lá oferece todas as condições, não é isso? Exatamente, Rosenval. A partir do momento que ele se inscreve, o advogado ele cria algumas expectativas. E uma delas é que a ordem seja uma agente facilitadora para o exercício profissional e, claro, que com isso ele consiga se rentabilizar e trazer de volta algum dos tantos investimentos que ele fez ao longo da vida para se profissionalizar. E a ESA mantém o seu papel e quero aqui também cumprimentar o Dr. Rafael Lara e a todos da gestão, que inclusive emprestam seu tempo no dia a dia, ministrando cursos, palestras e etc. E todos nós o fazemos. E a CASAG precisava complementar, que era conceder um espaço digno à altura da advocacia goiana e da advocacia brasileira para que aqueles recém-ingressos ou aqueles que já também estão há algum tempo no mercado, mas não se consolidaram, pudessem utilizar um espaço concebido com todo o carinho e toda a tecnologia exigível para o exercício profissional na atualidade. E para isso, hoje, por exemplo, nós temos em Goiânia 10 salas de atendimento, 54 computadores à disposição dos advogados, secretária, funcionários capacitados, profissionais da área de TI, todo o staff para que ele inclusive consiga peticionar eletronicamente, funcionando das 7 da noite às 22 horas de segunda a sexta e das 8 às 18. E essa tendência ela tem também se alastrado para o interior. Inauguraremos agora ainda esse ano a unidade de Anápolis, onde também estaremos com o escritório compartilhado para viabilizar o exercício profissional desses advogados que estão também localizados no interior. E a nossa intenção é ainda fazer muito mais pela advocacia, se assim Deus nos permitir, e entregar outras tantas demandas que hoje são demandas correntes e que estavam represadas há muito tempo. Rosenval, me permita só um comentário. O Dr. Rodolfo é um homem, inclusive, modesto. Ele só esqueceu de falar que esse escritório de coworking, né, de trabalho compartilhado, tem todas essas características aí, é hoje, sem sombra de dúvida, o mais moderno escritório compartilhado do Brasil em todo o sistema OAB. Não existe nada parecido no resto do Brasil. E isso está aqui, em Goiás, à disposição da advocacia goiana. E não é só para o advogado jovem que vai poder atender o seu cliente, exercer a sua profissão de maneira digna. O colega do interior que vem ao TRT, que vem ao Tribunal de Justiça fazer sua sustentação oral, andamentar seus processos, tem ali um local para exercer também a sua profissão, como se tivesse o seu escritório aqui em Goiânia. De modo que é um atendimento múltiplo. E eu aproveito essa oportunidade para parabenizar o Dr. Rodolfo, que foi visionário quando projetou, a capacidade empreendedora de entregar com muita rapidez para a advocacia esse prédio, que fica na Goiás com a Rua 1, e para convidar o colega advogado que está travando contato com essa informação pela primeira vez, que vá lá conhecer, certamente vai se surpreender positivamente com o que nós estamos oferecendo em termos de prestação de serviço. Goiás com a Rua 1. Eu estive lá, visitei quando você inaugurou, no dia seguinte eu estive lá,
ou 2 dias depois, mas estou me lembrando da brincadeira de uma amiga minha que conheceu um advogado aqui de Goiás e disse que ele cantou para ela, não sei se numa serenata ou cantou, falou aquela música do Roberto Carlos, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também, e disse que ele cumpriu. Ela veio aqui e ele levou ela no céu da OAB. Deu um amor para ela, levou ela no céu da OAB. Mas o céu da OAB, depois que nós transferimos a gestão para a CASAG, aí sim se tornou o céu, o paraíso na terra. Ah, tá certo. Então, o doutor Rodolfo está só faltando dar amor. O céu da OAB já está. Mas eu gostei da brincadeira e no próximo bloco eu quero falar de uma coisa muito importante, saber como está, porque este assunto foi discutido aqui neste programa e eu entendo que os desdobramentos dele, eu gostaria de saber se está indo bem. Doutor Lúcio Flávio, recentemente nós fizemos um programa aqui onde, me desculpa, eu não me lembro o nome, mas tinha uma que era desembargadora, que é da OAB também, eu esqueci o nome dela, bem, enfim, foram mulheres representantes da OAB, que entre coisas muito importantes que nós discutimos aqui, nós falamos sobre as custas em Goiás, que é a segunda maior do país, certo? E que havia um prelo da OAB junto ao Conselho Nacional de Justiça para que essa coisa que foi feita numa penada pudesse voltar a patamares minimamente aceitáveis por conta do que o senhor mencionou, que é retirar da pessoa a possibilidade de mover uma ação, não é? Como que está isso aí? Porque me parecia que o Conselho Nacional de Justiça estava sensível e que poderia ser resolvido nos próximos semanas ou meses. Tem alguma notícia dessa história, não? Não temos novidade, mas de fato, no início do ano agora de 2018, o Tribunal de Justiça reformou e reformulou o seu regimento de custas e elevou as custas judiciais a patamares muito altos, considerando que já eram altíssimos, né? E inclusive passou a cobrar por atos que antes não eram cobrados, como um exemplo, para a gente não ficar citando vários, a realização de penhora online, que é a penhora de valores em depósitos financeiros. Então a OAB questionou, inclusive de maneira técnica, apontando não só a violação à razoabilidade desse tipo de cobrança, como também, aí é matéria do meu amigo aqui, doutor Rodolfo, a violação ao próprio princípio da legalidade, na medida em que isso demandaria uma lei e não um simples ato administrativo interno para fazer essa elevação. Levamos esse pleito ao Conselho Nacional de Justiça e estamos aguardando aquele Conselho de Controle Externo decidir. O mais importante para a advocacia e para a cidadania é que a ordem tem exercido esse protagonismo, Rosenval. Nós temos tido a independência e a coragem para questionar, para postular. Não necessariamente nós vamos ganhar todos os pedidos que fizermos, porque isso está submetido à decisão de outras pessoas que, enfim, envolve toda uma série de outras variáveis. Mas o importante é que a ordem não tem deixado passar absolutamente nada. Me parece que um outro estado conseguiu. Quando eu entrevistei aqui, me parecia que havia um precedente que outro estado tinha conseguido, se me recordo bem. Mas o que vale, eu acho que é importante, é que a entidade OAB, sob a sua presidência, está tentando isso. E o Conselho Nacional de Justiça talvez seja mais lento do que a gente gostaria. Eu acho que são muitas variáveis aí que são colocadas, mas, de novo, o importante é que a OAB tem feito esse enfrentamento de maneira muito leal, de maneira transparente, mas de maneira também independente. E não é só questionando atos do Tribunal de Justiça, que quem assiste a nossa entrevista, o nosso programa, pode achar que existe um direcionamento ao Tribunal de Justiça. Não. Nós questionamos, isso foi matéria muito divulgada na imprensa goiana, a ilegalidade das blitz do IPVA, que estava prendendo veículos por dívida de IPVA. A OAB defendeu a sociedade nesse ponto. Outra questão que foi muito divulgada foi que a OAB questionou, e essa ação está tramitando, o aumento do IPTU aqui na cidade de Goiânia, também agora nesse ano de 2018, um aumento que em alguns casos chegou a 1000% de um exercício fiscal para o outro. Quer dizer, a OAB ela tem procurado exercer a sua função institucional de defesa da legalidade, da Constituição, defesa da sociedade. E por vezes, Rosenval, já terminando esse raciocínio, mas por vezes
apenas sobra a ordem para defender a sociedade. Porque as demais instituições muitas vezes estão até envolvidas no ato questionado. São elas que praticam o ato questionado. Então a OAB, essa instituição sui generis, mas essencial para a democracia, a OAB em Goiás tem exercido esse protagonismo benéfico na defesa dos direitos da sociedade. E alguns avanços da OAB, elas são visíveis para quem está do lado de cá, que não é advogada. A minha esposa é advogada, embora ela não exerça a profissão, porque faz outra coisa, ela é advogada. Então, eu observo também pelo lado de estar casado com uma advogada. Mas eu vejo, por exemplo, que houve uma preocupação muito grande, dando um exemplo de avanços recentes, na formação e no respeito à mulher advogada, né? Vocês tiveram, recentemente vocês fizeram aqui um simpósio. Uma conferência. Uma conferência, não foi isso? Exato, Rosenval. Na verdade, desde o primeiro ano de gestão, nossa tônica tem sido esse programa de valorização à mulher advogada. Tanto é que o presidente Lúcio Flávio, ao revés de uma única comissão voltada à mulher advogada, hoje nós temos 3. Comissão Especial de Valorização à Mulher Advogada, Comissão da Mulher Advogada, temos membros no Conselho Federal, considerando o protagonismo e a importância da advocacia goiana. Tivemos aqui o ano de valorização da mulher advogada, até por orientação do Conselho Federal. Tivemos pleitos e mais pleitos para maior participação efetiva da mulher no processo político eleitoral, não só partidário, mas também classistas. Tivemos também demandas e mais demandas para trazer a mulher advogada para participar das comissões temáticas e as comissões da Ordem dos Advogados, para a participação dos debates, para a orientação das tomadas de decisão do presidente Lúcio Flávio. Então, durante os 3 anos, nós tivemos ações importantíssimas e o tão chamado empoderamento das mulheres advogadas, que nada mais é do que corrigir anos e mais anos de dívida com a mulher advogada, que por vezes teve a sua participação ofuscada ou até prejudicada em razão de posturas machistas e autoritárias. E doutor Lúcio Flávio, eu posso dar meu depoimento? Pessoal, é só 3 minutos nós temos, mas muito rapidamente. Eu acho que essa coragem da sua gestão em também não ter aquele corporativismo negativo, que é, às vezes, fazer com que os maus advogados também a sociedade seja protegida. E isso não é uma tarefa fácil, né? O Tribunal de Ética, aproveitando para responder muito rapidamente, tem exercido um trabalho muito importante, que é de punir os maus profissionais, censurando-os, suspendendo-os ou excluindo-os. E agora, nós acabamos de implementar o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Ética da OAB. Sinal que os processos que demoravam anos tramitarão em meses, de modo que a gente vai ter dentro da ordem a efetividade e rapidez da justiça que a gente cobra do judiciário. Soma-se a isso, Rosenval e presidente. Gostei dessa a comunicação também, que deixou de ser, salvo o primeiro ato de cientificação da existência do processo, as demais por diário, também, que vai dar uma otimização, uma celeridade, uma agilidade para que a gente faça a justiça em menor tempo. Doutor Lúcio Flávio, como o senhor, como presidente, que recado o senhor dá para os advogados? 1 minuto para o senhor falar, um recado seu aos advogados de Goiás. Recado nesse agosto de 2018 é que, se nós fizermos uma fotografia da OAB e da advocacia hoje, nós vamos verificar que em todos os segmentos a OAB melhorou. A OAB hoje é muito melhor do que era 3 anos atrás. A vida do advogado hoje é melhor do que era 3 anos atrás. O advogado do interior tem mais estrutura, o advogado do interior está recebendo seus honorários dativos, a OAB está controlada financeiramente. Mas a gente precisa ir além, Rosenval, da fotografia. Nós precisamos entender o movimento. E o movimento que a nossa gestão fez ao longo desses 32 meses é um movimento que saiu de um círculo vicioso de endividamento e sucateamento da ordem para um círculo virtuoso de melhoria financeira administrativa e de distribuição de recursos em todo o Estado. Então, é com satisfação que a gente comemora esse 11 de agosto de 2018, porque temos muito ainda a realizar pela advocacia goiana. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Lúcio Flávio, pela sua presença aqui, em respeito aos telespectadores do Opinião em Debate da PUC TV.
Dr. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço muito esses dois profissionais e as minhas considerações finais são as seguintes. Uma OAB realmente qualificada interessa muito a todos nós que estamos numa sociedade onde nós torcemos para que o império da lei prevaleça. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.